Pessoal, esse tema repetitivo do STJ vai despencar em provas de concursos públicos. E por que nós trabalhamos com questão discursiva para tratar de um tema recente do STJ? Por quê? Porque, gente, questão discursiva é o ouro para o candidato. A questão objetiva, ela te faz, era o decorador de teses, certo? Decorador de jurisprudência, decorador de lei. E a questão discursiva, ela te faz pensar e entender a ratio decidente, a fundamentação dos temas jurisprudenciais do STJ e do STF. Então, a gente faz o mais difícil para trazer para vocês o filé. A gente faz o difícil para deixar para vocês mais fácil. Essa é a verdade. Então, pessoal, esse é um material aí que a gente elabora com muito carinho. Quem quiser acesso a esse PDF, na descrição do vídeo tem o link do nosso clube, a ARJ, tá? Que tem você pode se associar aí, fazer uma assinatura por preço módico, apenas para ajudar aqui a equipe do Alto Rendimento Jurídico a continuar produzindo esses vídeos, produzindo esse material, tá? Então a gente conta aí com a colaboração dos senhores para pelo menos se inscrever no canal, comentar e curtir, tá bom? Sem mais delongas, vamos entender o tema 1355 do STJ, julgado em repetitivos, tá? Através de uma questão discursiva que vai cair na sua prova, tá? Seja numa questão objetiva, discursiva ou numa prova oral, não importa. Uma hora ela vai cair na sua prova. Pois bem, um condenado pelo crime de associação para o tráfico de drogas, previsto no artigo 35 da Lei 11.343, requereu livramento condicional, após cumprir mais de um terço da pena. Alegou ser primário, possuir bom comportamento carcerário, e sustentou que a fração de 2/3 prevista na Lei de Drogas somente poderia incidir sobre crimes hediondos ou equiparados. Argumentou ainda que a associação para o tráfico não consta do rol da Lei dos Crimes Hediondos, razão pela qual deveria ser aplicada a regra geral do artigo 83 do Código Penal. Responda. Qual fração de cumprimento de pena deve ser observada para a concessão do livramento condicional ao condenado por associação para o tráfico? A fração de 2/3 transforma a associação para o tráfico em crime hediondo ou equiparado? Justifique. O princípio da especialidade é suficiente para afastar a incidência das frações legais do artigo 83 do Código Penal? Explique. Comando. Responda de forma fundamentada, tá? Indicando a lei e a jurisprudência. A gente, como sempre, a gente segue aqui o procedimento. Primeiro, agora a gente vai analisar o julgado, o tema, a tese. Depois, o gabarito comentado. Depois, o espelho de pontuação, de como a banca vai te cobrar. E depois, o modelo de padrão resposta nota 10. Certo? Então, vamos seguir aqui para entender esse julgado. O contexto fático do caso era condenados por associação para o tráfico pretendiam obter o benefício com base nas frações gerais do artigo 83 do CP, especialmente o terço da pena para o condenado não residente em crime doloso. A defesa sustentava que a fração de 2/3, previsto no artigo 44, parágrafo único da Lei de Drogas, somente deveria ser aplicada a crimes hediondos ou equiparados, o que não seria o caso da associação para o tráfico. Pois bem, de tanto que isso chegou no STJ, firmaram o tema repetitivo 1355, de junho de 2026. Recentíssimo. Qual foi a tese fixada? Por força do princípio da especialidade, aplica-se ao crime de associação para o tráfico
a fração de 2/3, prevista na lei de drogas, para fins de livramento condicional. Princípio da especialidade. Então não vai aplicar a regra geral do 1/3 só porque é mais benéfico, certo? Aqui se aplica o princípio da especialidade. Isso que o STJ decidiu. Fundamento central. O artigo 83 do CP constitui norma geral, enquanto o 44 PU da Lei de Drogas é lei especial. Aplicação do artigo 12 do Código Penal. As regras do Código Penal aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial apenas com a Lei de Drogas disciplina especificamente. Então prevalece a norma especial. Outra distinção indispensável. A associação para o tráfico não é crime hediondo, nem equiparado. Não consta expressamente do rol. Porém, não impede a incidência da fração especial de 2/3, porque a aplicação não decorre da lei do crimes hediondos, mas decorre da lei de drogas. Tá? Isso é muito importante. Vamos aqui ao gabarito comentado. Pessoal, eu não vou abordar aqui o gabarito comentado, porque senão vai ficar muito extenso o vídeo, são mais de 10 folhas aqui de PDF. Mas vamos falar aqui das partes mais importantes. Que aplica-se 2/3 da pena, o princípio da especialidade. Depois, mais na frente, a gente vai ver o modelo de resposta à nota 10. Então, a gente vai ver uma resposta completa sobre isso, tá? Aqui é só para a gente ter um panorama geral. Fundamento legal, já vimos. Regra especial, artigo da Lei de Drogas. Distinção técnica essencial, já vimos também que não é crime hediondo equiparado. Isso aqui, ó, que vai despencar em prova. Mesmo não sendo hediondo, o delito submete-se à fração de 2/3. Mas é baseado na regra especial da Lei de Drogas. Não há violação ao princípio da legalidade. O judiciário não está criando nova hipótese de crime hediondo, nem ampliando. Porque há disposição legal expressa da Lei de Drogas. Colocamos aqui pontos que garantem pontuação elevada. Atenção, cuidado para não confundir. Isso aqui depois vocês olhem com muito carinho no PDF disponibilizado. Aqui é a parte mais importante e a mais temida do concurseiro. Espelho de correção. Ah, mas eu achei a questão fácil. Aí chega lá, quando vai ver quanto você tirou a sua nota. 5, 3, 4. Ué, mas eu sabia tudo. Pô, mas será que você colocou tudo que a banca queria no espelho? Isso aqui que importa. Por isso que você tem que ter um domínio completo da fundamentação, da ratio decidente. Não basta só saber a tese fixada. Vamos aqui entender como que eu tiraria uma nota máxima no item A. Para você tirar 3 pontos, tem que indicar corretamente a fração de 2/3, fundamentar, artigo 44, parágrafo único da Lei de Drogas, mencionar o tema repetitivo 1355 do STJ e esclarecer que essa fração é aplicável ao crime de associação para o tráfico. Ah, mas tem que citar o tema repetitivo 1355? Acontece muito de cair no espelho. Acontece muito de cair no espelho para citar o tema e o número do tema. Por isso que é muito importante você vir aqui, ó, no seu vadimeco, nesse artigo 44 aqui, parágrafo único, colocar do lado assim, ó, T 135 STJ. Isso aqui, essa remissão, normalmente os editais aprovam, então você pode levar isso para a prova. Tá? Aqui são as frações parciais do que você receberia de ponto. Depois você venha com calma, com mais calma, como que seria, né, a sua pontuação parcial, se não falasse tudo que está aqui. Item B. Natureza não hedionda. Pô, isso aqui eu já sabia, né? Você já sabia que era natureza não hedionda. Mas será que você falou tudo que está no espelho? Porque para tirar 3 pontos, tem que explicar corretamente que a associação para o tráfico não é hedionda nem equiparada, que o rol da lei dos crimes hediondos é taxativo. Então isso aqui não dá para fazer interpretação. Não se admite interpretação da lei de crimes hediondos.
O rol é taxativo. Tem que falar também que a aplicação da fração de 2/3 não muda a natureza do crime e que não há violação à legalidade, pois não se está criando hipótese de hediondez. Tá vendo? Então olha o tanto que você tem que falar para você tirar nota máxima nesse item. Porque aqui a maioria das pessoas param aqui, ó. Ou aqui ou aqui. Né? Vai falar, vai afirmar que não é hediondo. Pronto, não é hediondo. Aí não explica a consequência, não faz distinção. E é isso que a banca espera de você. Aí você tira um ponto aqui e fala, pô, eu sabia tudo, pô. Sabia essa questão. Como é que eu só tirei um? Era para eu ter tirado 3, não, mas tem que fundamentar. Isso aqui está tudo na ratio decidente da decisão do STJ. Então, por isso que está aqui no espelho. E é assim que as bancas funcionam. Por isso que é importante estudar por questão discursiva. Por isso. No item C, o que tem que ser abordado, né, para tirar a nota máxima? 3 pontos. Explicar corretamente o conflito aparente entre a norma geral e norma especial. Citar o artigo 12, fundamento legal. Demonstrar que o artigo 44 da Lei de Drogas prevalece sobre o artigo 83. E concluir pela aplicação da fração de 2/3. Então, muita gente, a maioria para aqui. Falar, porque se aplica o princípio da especialidade. Então, é isso. Blá, blá, blá. Acaba aí. Só que estamos vendo aqui, o espelho das bancas, elas querem mais. Elas querem saber a ratio do negócio. Não, por que princípio da especialidade? Por quê? Explique. E aqui nós vamos ver daqui a pouco como é que é explicado. E normalmente também as questões. Sempre separo ali um ponto, alguma fração, para a gramática, né? A gramática, clareza, organização, resposta clara, objetiva, bem estruturada. Isso é importantíssimo. Né? Fazer garrancho na prova, escrever que nem eu estou escrevendo aqui, não dá. Porque o examinador não vai perder tempo lendo sua prova. Ele vai logo te dar um 0. Não vai perder. Tem 200 provas para corrigir. Então vamos lá, seguindo. Aqui a gente fez um quadro de atribuição de notas para vocês depois darem uma olhada. O que seria uma resposta boa, né? Excelente. E aqui, pessoal, agora a gente vai ver o modelo de resposta nota máxima. Que o alto rendimento jurídico acha que seria assim principal. Né? Lógico, não precisa escrever igual. Mas algo nesse sentido. No caso, o livramento condicional não deve observar as frações gerais do artigo 83 do CP, mas sim a fração especial prevista na Lei de Drogas. Para o crime de associação para o tráfico, exige cumprimento de 2/3 da pena, conforme artigo 44, parágrafo único da mesma lei. Esse entendimento foi fixado pelo STJ no tema repetitivo 1355. Segundo o qual, por força do princípio da especialidade, aplica-se a fração de 2/3 ao delito de associação para o tráfico para fins de livramento condicional. O artigo 83 do Código Penal é regra geral. O artigo 44, parágrafo único da Lei de Drogas é regra especial. Assim, incide o artigo 12 do Código Penal, segundo o qual a norma geral só se aplica quando a lei especial não dispuser de modo diverso. Quem ia lembrar de falar do artigo 12 do Código Penal? Só quem está assistindo aqui a nossa aula. e tiver acesso aqui ao nosso material. Né? A aplicação da fração de 2/3 não transforma a associação para o tráfico em crime hediondo ou equiparado. Pessoal, o óbvio precisa ser dito. Tá? Numa prova discursiva, o óbvio precisa ser dito. Porque o espelho da banca, os examinadores fazem cara crachá, analisa a sua questão e olha para o espelho. Se não tiver o óbvio lá dito, vai tomar 0. E é assim que funciona. O delito do artigo 35 da Lei de Drogas não consta do rol taxativo da Lei 8.072 de 90, que é a Lei dos Crimes Hediondos. Portanto, não se pode afirmar que ele possui natureza hedionda. A incidência da fração mais rigorosa
decorre da previsão da lei de drogas e não da equiparação judicial a um crime hediondo. Também não há violação ao princípio da legalidade. O julgador não amplia rol dos crimes hediondos, nem cria analogia em malam partem ao condenado. Apenas aplica norma legal especial que disciplina o livramento condicional para os crimes previstos na lei de drogas. Assim, ainda que o condenado seja primário e apresente bom comportamento carcerário, ele não faz uso ao livramento condicional com o texto da pena. No crime de associação para o tráfico, o requisito objetivo é o cumprimento de 2/3 da pena, além dos demais requisitos legais. Então é isso, pessoal. O STJ deixou bem claro. Não dá para criar uma terceira lei, aproveitar o de melhor do Código Penal e o de melhor da lei de droga, né? Isso aqui vai criar uma terceira lei e isso é função do legislador. Você não pode criar uma nova lei. Certo? Aqui colocamos algumas observações, pegadinhas, erros que comprometem a nota, base normativa essencial para vocês entenderem aí tudo certinho. Depois você dê uma olhada com calma. Pessoal, se vocês gostaram do conteúdo, a gente pede assim, encarecidamente o apoio de vocês para que o canal continue trazendo esses materiais de alto nível aqui para vocês. Isso aqui não é qualquer curso que faz, tá? A gente traz aqui gratuitamente, tá? Para vocês. A gente só criou o clube ARJ para a gente conseguir manter o canal. É um preço módico de R$ 59,90 por ano, ou seja, menos de R$5 por mês. Não é um preço nem de um cafezinho, uma lata de refrigerante. E vocês vão ter acesso a um material de alto nível, né, que a gente vê aqui no YouTube, no Instagram. E tem e-books gratuitos, e-book de empresarial, e-book de mística. A equipe está trabalhando em outros e-books, tá? Para disponibilizar lá simulados, objetivos também, resumos dos informativos com a ratio do incidente, tá? Não é só a tese, não. Não é só a tese do julgado, não. Tem que saber a ratio do incidente. A ratio. E lá no nosso clube, a RJ, que está na descrição, o link aqui do canal, vocês vão ter acesso a um resumo também de todos os informativos do STJ e do STF, com a ratio do incidente, exemplos práticos, para facilitar a vida de vocês, tá? Então é isso. Se gostaram, tá? A gente pede que siga a gente aqui, compartilhe, comente também se não gostou aqui no vídeo, comente se gostou, a gente vai responder a todo mundo, tá bom? E é isso, pessoal. Muito obrigado aí pelo carinho, fiquem com Deus e até a próxima questão.